Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, tantos que estão aqui presencialmente na nossa querida casa, que é o Tarefeiros do Bem, que se localiza na rua Mena Barreto, 110, em Botafogo, no Rio de Janeiro, quanto aos que estão em casa nos assistindo agora à noite, sábado, 17 de agosto, quanto os que vão assistir mais tarde ou amanhã. Bom dia, boa tarde, bem-vindos, enfim. Então, hoje nós estamos aqui para mais uma reunião pública do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, hoje com a convidada, que é a Suzy, trabalhadora da nossa casa, a Suzy Ralfon, que vai trazer um tema muitíssimo interessante sobre as curas de Jesus. Mas antes da gente começar a ouvir a Suzy, nós vamos fazer a leitura da nossa página preparatória, e logo a seguir eu vou fazer a prece inicial. E a nossa preparação está baseada no livro A Gênese, no capítulo 15. O capítulo se refere aos milagres do Evangelho. É Allan Kardec. Esse capítulo, esses itens, nós vamos ler um pedacinho do item 2, que se refere à superioridade da natureza de Jesus. E lá no item 2, nós vamos pegando o livro, vamos ler, e aqui nós vamos também acompanhar pela tela, e vocês em casa também vai ser projetado. Então, Kardec vem dizendo: sem nada pré-julgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado, por suas virtudes, muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo, forçosamente, há de ter sido uma dessas missões que a divindade, somente a seus mensageiros diretos, confia para o cumprimento de seus desígnios. Como homem, Jesus tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Então, essa foi a introdução da nossa reunião de hoje, nos preparando para o tema que vai ser desenvolvido pela Suzy, numa palestra carinhosamente preparada para todos nós aqui, encarnados e desencarnados. E então, deixando-nos envolver pela ambiência da nossa sala, da nossa casa, aqui estamos, orando, nos conectando com essa espiritualidade do bem, pedindo a esses amigos espirituais que mais uma vez estejam nos auxiliando a compreender tudo que será dito, trazido por intuição e por inspiração do alto, através da nossa tarefeira. Abençoa, Senhor, aos que estão aqui presencialmente e aos que estão em casa, nos assistindo, que possam todos receber essa energia que a espiritualidade sempre tem a nos fornecer.
e abençoa, Senhor, o maior propósito nosso, que é aqui, através das plataformas digitais, através da Casa Espírita, divulgar essa doutrina de amor que nos auxilia a compreender as palavras do Mestre. Obrigada, que assim seja, graças a Deus. Então, eu costumo falar, minha casa é sua e é mesmo, né, Suzy? Então, Suzy, vou deixar a minha gênese aqui, vou deixar a página aqui. Por favor, você, venha para cá. Obrigado. Boa sorte aí, boa palestra. Boa noite, queridas. É uma alegria estar aqui. Nervoso, gente. Que apresentar é diferente de fazer o estudo, né? Mas a gente estava pensando, a gente lê muito o Evangelho, né? E o que a gente fica prestando atenção? Ai, Jesus curou o paralítico, os 10 leprosos, os endemoniados. Tem uma série de curas, né, que estão no Evangelho, mas que a gente não presta muita atenção. O que há de ensinamento naquelas curas? Então, a ideia de hoje é essa. E eu vou pedir a vocês que estão aqui presenciais na casa e você que está no YouTube, gente, torce por mim, tá? Porque não é um tema fácil. E eu espero me fazer entender e ter feito a lição de casa direitinho. A primeira coisa que eu queria desmistificar é a diferença entre milagre e cura, tá? Porque muitas doutrinas falam os milagres de Jesus. E por que a gente está usando a palavra cura? As curas de Jesus. Como já lido na Gênesis, né, nossa página inicial, Jesus é um espírito crístico. Então, sim, ele tinha fluidos, né, fluidos cósmicos, magnetização pessoal, porque ele é o Filho do Homem encarnado na Terra. Então, ele é sim capaz de manipular fluidos, de chegar perto de alguém. Ele pergunta o que a gente quer por educação, tá? Jesus está cansado de saber o que a gente precisa. Mas ele sempre faz a mesma pergunta. O que queres que eu faça? Vocês acham que Jesus não sabe? Cansado de saber, né? Ele olha para nós, essa aqui é aquela que eu conheci no século tal, e a danada estava distraída. É assim que ele olha para a gente, né? Porque ele é o governador planetário. Então, ele nos conhece, ó, aqui na palma da mão. Então, um dia nós seremos Jesuses. Dizem as escrituras, né, a doutrina, que nós somos fadados ao progresso. Né? Então, quem sabe um dia nós sejamos espíritos superiores, sim, e possamos, dentro do nosso amor e desprendimento, criar um planeta, governá-lo, auxiliá-lo. Se a gente puder já agora auxiliar a gente, ó, já estamos de parabéns, porque essa é a nossa missão pessoal. Sermos pessoas de bem à luz da mensagem do Cristo. Então, por que a gente não usa a palavra milagre? Porque o milagre, ele é contra as leis naturais, tá? E Jesus jamais desrespeitaria uma lei divina natural. Então, o significado de milagre é algo que não tem explicação, porque contraria todas as leis naturais. Então, o que a gente pode dizer é como gíria. Tipo, quando eu acordo cedo, as pessoas falam: uau, Suzy, você já acordou? Que milagre, hein? Se eu acordar antes das 10, gente, é milagre. Mas isso é uma gíria, né? Não é algo que esteja fora das leis divinas. Então, Jesus tem um potencial de cura por seu magnetismo, por sua forma de manipular fluidos e, portanto, nós podemos dizer que são extraordinários, no sentido de que não é qualquer um ordinário aqui,
que conseguiria fazer. É extraordinário, porque você tem que ser de uma envergadura espiritual muito grande. Então, explicado isso, a gente vai falar um pouquinho sobre quem é o enviado de Deus, né? Para a gente entender que figura é essa. Nosso governador planetário, né? Então, isso aqui é um trechinho, o primeiro parágrafo é um trecho que está no Antigo Testamento hebraico, tá? Não é esse Antigo Testamento usado pelas religiões do Ocidente, que chamam de Bíblia, Antigo Testamento. Isso aqui está no Tanakh, perdoem o meu hebraico meio mais ou menos, tá? Mas é o profeta Isaías, que viveu no ano 750 antes de Cristo. É um dos maiores profetas a anunciar o Messias, ao ponto de Isaías descrever como será a crucificação e a frase que Jesus dirá na cruz. Então, quem nunca leu o profeta Isaías, são mais de 53 profecias somente sobre Jesus. Então, profeta Isaías, anos 750 mais ou menos, antes de Cristo, vai nos dizer o seguinte: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e por causa das nossas iniquidades. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Gente, vocês imaginam um profeta 8 séculos antes falando isso, da sociedade em que Jesus viveu, e que tem toda uma profecia de que Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que é oferecido em sacrifício por favor da humanidade. E o segundo parágrafo completa a profecia de Isaías, porém já é o Evangelho segundo o Espiritismo. Meu capítulo favorito, capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu que não venho de família espírita, a primeira vez que eu abri o Evangelho Espírita, eu tinha 26 anos, não vou contar a minha idade agora, é segredo, mas já faz mais, não vou contar a idade, mas tem mais de 30 anos. Tá? Garanto que tem mais de 30 anos, mas quantos eu tenho agora eu não conto não. As rugas dirão. A primeira vez que eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo, eu abri exatamente nesse capítulo, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador. E olha o que nós temos. Palavras de Jesus. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Então, quando a gente lê Isaías e o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui também é o primeiro parágrafo do Cristo Consolador, que eu amo, gente, porque foi a primeira vez que eu li algo do Cristo. Eu tenho um amor profundo por esse capítulo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, muitas das vezes a gente lê o Evangelho e só pensa nas curas físicas que Jesus fez. Mas Jesus é muito maior do que isso, porque ele é um médico de almas, tá? Então, se a gente olhar as curas,
a gente tem ao todo no Evangelho 28 passagens que contam curas feitas por Jesus. E para cada uma delas, não são 28 curas, gente, são 28 passagens. Ou seja, muito mais do que 28 pessoas. Mas e os diálogos? E as pregações? E as parábolas? Absolutamente todos os gestos de Jesus são gestos de cura, não do corpo, porque o corpo foi feito para perecer mesmo, né? Então, se você fizer uma estatística assim, o que houve com os curados de Jesus? Eles morreram? Óbvio, né? A gente aqui não é um corpo imortal, é o nosso espírito que é imortal, mas o corpo foi feito para perecer. Então, todos os curados por Jesus morreram? Sim, absolutamente todos. Porque a missão de Jesus não é a cura do corpo, é a cura da alma. E é sobre isso que a gente vai conversar, e por isso é meio difícil. E eu continuo pedindo, gente, torce por mim, tá? Pode virar, João. Vocês não veem o João, mas o João está aqui. Equipe técnica, eu não gosto de ficar passando slide, eu peço para o João passar para mim. Para cada cura, Jesus vai usar um método diferente. E é isso que eu consegui observar, né? Há muitos estudiosos, tá? Isso aqui não é uma teoria de Suzane, não, podem confiar. Tá? Jorge Lahar, entre outros palestrantes de nome, né? Eles observam e nos narram uma sequência, porque Jesus sabe a necessidade de cada um de nós. Então, a primeira forma que Jesus tem de curar é a cura à distância. Tá? Então, aqui a gente tem o caso do servo do centurião. O centurião, o chefe da guarda romana, um general da vida. Tá? E a gente sabe que Jesus pertence ao povo judeu, é escravo do Império Romano. A gente sabe disso. Época de Jesus, o povo de Jesus é escravo dos romanos. Esse centurião, ele ama seu servo profundamente. E ele vai, à luz do dia, uniformizado de centurião, ou seja, de general de tropa romana, pedir a Jesus a cura de seu servo amado. O que esse homem está nos dizendo? Que a sua fé no Mestre é tão grande, tão imensa, que ele vai à luz do dia e ele diz a Jesus: eu sou um grande comandante de tropas, eu sou um general, e se eu der uma ordem, os meus soldados me obedecem. Porque Jesus se oferece para ir à casa dele e curar seu servo. E ele diz: não precisa, porque eu, como general, comando homens. E você, mestre, comanda almas. Basta que você dê uma ordem e meu servo estará curado. Então Jesus faz uma cura à distância. Jesus nunca entrou na casa do centurião, nem nunca viu o rosto do servo do centurião. Ele faz uma cura à distância. Então esse é o primeiro método de cura que no Evangelho a gente vai encontrar, tá? As histórias, os fatos não estão na ordem que os Evangelhos contam, estão na graduação dos métodos que Jesus usa, ok? Didaticamente, para minha cabeça doida ficar mais organizada, eu organizei desta forma para montar isso aqui. Quer ver um outro exemplo de cura à distância que não está no Evangelho, mas nós espíritas conhecemos muito bem? Livro há 2000 anos, Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, nos conta que o senador Públio Lentulus, governador da Judéia, né? Ele está lá morando naquele território e a sua filha Flávia é portadora de hanseníase. Públio Lentulus vai de madrugada, escondido, sem a sua roupa de senador. Ele bota uma roupa comum e vai pedir a Jesus a cura de sua filha.
E Jesus diz a ele: melhor seria se você tivesse vindo à luz do dia. Ainda assim, Flávia é curada? Claro, curada à distância. Jesus não foi à casa de Públio Lentulus, nunca viu Flávia de perto, mas o pensamento do mestre cura a filha de Públio Lentulus, que mais tarde será o nosso querido amigo Emmanuel. Então, cura à distância é um dos métodos que Jesus usa, ok? Nós agora vamos para o segundo método, tá? Ele é sempre adequado. Jesus adequa a sua forma de lidar conosco, porque ele nos conhece, ó, aqui. Então, desta vez, ele vai usar apenas a fala. Desta vez, o doente está presente. E ele somente vai falar com o doente. Esse do paralítico de Cafarnaum, né, a gente tem aqui dois, né? O paralítico de Cafarnaum e o cego de Jericó. São muito famosas, ambas as passagens. A mais inusitada dos evangelhos é exatamente o paralítico de Cafarnaum. Por quê? Jesus está numa casa. A casa está lotada. Tem gente saindo pelas janelas, gente. E o povo em volta desta casa, querendo ouvir o que Jesus está falando. Tem fariseu lá ouvindo Jesus? Assim, ó. Não para persegui-lo ainda. Gostaram do ainda? Eles perseguirão após. Mas nesse primeiro momento, ainda não. E essa pessoa que vem nessa maca, eles vêm do Egito a pé. Então são várias pessoas que vêm do Egito para Israel carregando o paralítico na maca. Porque lá no Egito eles ouviram falar, olha, tem um mestre lá em Israel, tem um moço lá que lhe cura. E esse paralítico, ele era paralítico de nascença. Mas a casa está tão lotada e as ruas em torno da casa idem que não é possível furar a multidão e passar com a maca. O que esses viajantes fazem? Um buraco no teto, gente. Um buraco no teto e descem doente por cordas pelo teto. Então ela é uma das mais inusitadas do Evangelho, né? Impensável, eu vou descer um paralítico no buraco pelo teto. Mas eles vieram de muito longe. E aí, Jesus olha, né? Para tudo, né, gente? Para o diálogo, para tudo. E aquela multidão no meio da rua. Tá todo mundo querendo ver o que vai acontecer. Inclusive os fariseus, ó, eles estão lá, né? E aí, Jesus olha para o paralítico, né? Abre-se um círculo, desce lá a maca de cordas. Gente, eles quebraram o teto da casa, tá? Eu não sei quem foi que consertou depois. Mas quebraram o teto da casa para descer uma maca com um homem adulto, né? Talvez, né, nem o Espírito nos conta, né? Tem uma companheira aqui dizendo, vai que Jesus fez um milagre e consertou o teto, né? A gente não sabe, a gente não tem o depois dessa história. Mas o que a gente sabe é o seguinte, quando esse homem é descido por seus companheiros e chega ao chão, Jesus olha para esse paralítico, a gente não sabe o nome dele, tá? Então por isso ele é chamado de paralítico de Cafarnaum. Jesus diz a ele, teus pecados estão perdoados. Os fariseus, que estão lá presentes, fofoqueiros bíblicos, eu já disse isso em outros estudos. A função dos fariseus é fiscalizar a sociedade. Não em atos religiosos, tá? As preocupações são políticas. Mas eles vão usar a religião como pano de fundo para poder, fofocar com os grandes do templo e puxar a sardinha para o lado do Império Romano. Ninguém gosta de fariseus, gente, tá? Eles são super mal falados. Aí os fariseus falam assim para Jesus, espera aí,
Primeiro que hoje é sábado, né? Segundo as leis mosaicas, sábado é o dia do descanso. Jesus não poderia estar curando num sábado. Olha, como se caridade tivesse dia, hora, mês, né, para acontecer. Depois o que eles dizem? Quem és tu para o mestre? Quem és tu para perdoar os pecados de alguém? Somente Deus pode perdoar. Aí Jesus olha para a cara deles, né? Ele deve ter pensado assim, esses fariseus são muito caras de pau, né? Vai levar uma resposta à altura, né? E olha que Jesus é puro amor, né? E ele fala assim, né, fariseu? O que você acha mais fácil? Eu dizer para alguém, o seu pecado está perdoado, levanta dessa cama aí, bota ele embaixo do braço e sai andando. Aí os fariseus, óbvio que ia perdoar os pecados. É muito mais fácil, né? Eu dizer isso para alguém, a pessoa vai sair mais consolada, né? Aí Jesus falou, ok. Aí ele olha para o paralítico, levanta, pega da tua cama e anda. E o paralítico levanta, pega a cama embaixo do braço e sai andando curado. Isso é um verdadeiro escândalo. Um escândalo, primeiro, é um sábado, segundo a lei de Moisés. Sábado é o dia de descanso, os fariseus, a diversão deles é fofocar, né? Se você está cumprindo ou não essas leis, não que eles fossem religiosos, tá? Eles são fofoqueiros mesmo. Segundo que dizer seus pecados são perdoados é considerado um pecado. Pecado em hebraico, gente, significa errar o alvo, ok? E a gente pode traduzir como eu me desviei das leis divinas. Não é o caso de Jesus. Jesus não só cumpre, como reafirma as leis, tá? Mas para os fariseus, dizer seus pecados estão perdoados é um grande crime, né? É um pecado. O homem sai feliz da vida, isso se espalha em outras cidades. Então, a cada vez que Jesus vai caminhando, para cada cidade que Jesus vai, ele vai sempre a pé. Ele tem 12 apóstolos, cada apóstolo tem uma média de 100 a 200 apóstolos, e os apóstolos têm uma média de 200 a 500 seguidores, enfim, são sempre multidões gigantescas, andando atrás de Jesus. Muitos porque precisam da cura, de alento, de carinho, de um olhar de amor. Outros, infelizmente, para fofocar, mal falar, tá? Ao invés de aproveitar aquele momento tão maravilhoso, eles fazem isso. O cego de Jericó. O cego de Jericó é interessante porque ele é citado em 2 evangelhos. Um é o de Marcos, o outro é o de Lucas. Mas somente Marcos vai dar um nome ao cego. Marcos diz que é o cego Bartimeu. Momento hebraico de novo, hein? Se tiver a galera de lá me ouvindo, desculpa pela pronúncia, eu sou brasileira. Bar quer dizer filho de. Timeu é o nome do pai do cego. Tá? Os cegos da época não têm nome. Eles não têm nome. Vocês acreditam numa sociedade onde uma pessoa não tem nome? O cego de Jericó não tem nome. Nenhum cego de nascença tinha nome. Ou, quem nos garante que era cegueira? Porque é uma época de muita ignorância. Então ele poderia ter catarata, por exemplo. A gente não sabe, tá? Então tudo que era problema de vista na época de Jesus, que a pessoa não enxergava, ela era chamada de cega, ok? Mas Bartimeu, muitas vezes as pessoas falam assim, o cego Bartimeu. Não. O filho de Timeu é o cego de Jericó. E Jesus, mais uma vez, somente usa a palavra. E essa passagem é uma das minhas favoritas, porque Jesus está andando nas ruas de Jericó, em uma confusão. Jericó é um grande centro comercial, tem gente de todos os povos, de todos os lugares do mundo, de todas as línguas e crenças religiosas da época. Então, o Império Romano pegou
toda a Europa, Oriente Médio e África como escravos. Está todo mundo junto e misturado no território de Israel, caminhando ao lado de Jesus. Olha que coisa, né? Deve ser uma 25 de maio em São Paulo, né? Não sei, eu não consigo imaginar algo tão tumultuado quanto. Mas era mais ou menos isso. E aí Jesus está andando e tem uma vozinha lá assim: Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E Jesus está andando e a multidão apertando. E a vozinha está lá no fundo: Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Quando o cego de Jericó pronuncia Filho de Davi, a tradução é Mestre, Senhor, Messias, o Filho de Deus encarnado na terra. Filho de Davi, na sociedade judaica, significa isso: o enviado de Deus, o Messias, aquele que vai restabelecer o reino de Davi sobre a terra de Israel. E está lá o cego berrando. E aí, né, Jesus tem uma hora que fala assim: para assim, né? Quem é que está me chamando, não sei o quê. E o Pedro é rude, gente. Oh, Pedro é terrível quando é mais jovem. Ele falou: Ei, Jesus, deixa isso para lá, o cara está lá berrando. Vambora, está todo mundo aqui empurrando a gente. Vamos nessa, Jesus. Não, pera um instantinho. Parou, para tudo. E está lá o ceguinho sentado. O que Jesus faz? Ele sabe o que o cego de Jericó quer, sim ou não? Sim. Claro que ele sabe. Mas ainda assim ele pergunta: o que queres que eu faça? Por que Jesus faz essa pergunta, gente? Vocês têm ideia? Não, silêncio, né? Eu adoro esse silêncio. Oh, alguém lá atrás levantou a mão. Será que é para a própria pessoa poder refletir no que ela realmente precisa, do que ela realmente quer? Perfeito. Então, ó, vou repetir para quem está no YouTube. Por que Jesus faz essa pergunta? Minha queridona lá atrás falou, eu aqui comemorei, gente, desculpa. Eu de vez em quando me empolgo. É porque a pessoa precisa se ouvir. Ela precisa ter consciência de qual é a necessidade dela. Jesus está cansado de saber. Mas ela precisa ter consciência de sua necessidade. E é por isso que ele pergunta: o que queres que eu faça? Ele, óbvio, né, Jesus, eu quero ver. Ele está cansado de não enxergar mais e ele usa uma capa de mendigo, tá? Ele é um invisível da sociedade. Essa capa dá a ele o direito de esmolar nas ruas. Mas se o povo de Israel é escravo, tem esmola sobrando? Não, está faltando. Está faltando para o próprio povo. Imagina para o cego. Ok? É um período muito complicado da história. E Romano não dá esmola para ninguém, tá? Romano não estava nem aí. Então, a gente tem aqui 2 momentos em que basta a palavra do mestre. É o magnetismo de sua fala. Ok? Vamos para o método número 3, que é a cura pelo toque. Jesus vai tocar na pessoa. Aqui a gente tem a cura do toque do leproso. Não é a mesma história dos 10 leprosos, tá? Essa é uma outra história, um outro fato que ocorreu. E o mestre faz a mesma pergunta, né? O que você quer de mim? E o leproso diz que ele quer ser curado. Naquela época, qualquer doença de pele era chamado de lepra. Não necessariamente era lepra, tá? Poderia ser micose, alergia, varíola, sarampo, falta de higiene, porque afinal estamos no deserto, não tem água, não tem rede de esgoto, tá? As condições sanitárias são péssimas, então pode ser qualquer doença. E uma expressão que eu vou me permitir dizer, porque está no Evangelho. Então, se Jesus disse, está registrada no Evangelho, eu posso dizer também. Quando você queria xingar alguém na época de Jesus, você cuspia na pessoa e falava a palavra raca, que significa leproso. E nos dias de hoje, é uma palavra de cunho pejorativo, não se usa, não é legal. E hoje nós falamos portadores de hanseníase.
Mas aqui, quando Jesus toca o leproso, Jesus transgride uma lei civil. Por quê? Porque Israel, gente, é menor do que o Rio de Janeiro, tá? E muito pequeno, é um país muito pequeno. As pessoas portadoras de doenças contagiosas, elas viviam isoladas. Elas não podiam viver em sociedade. Uma questão de saúde pública. Então, fariseus, saduceus, que são os doutores da lei, lei política, tá? Eles se vestiam de religiosos. Eles são nomeados pelo Império Romano. Não tem nada de religioso neles. Mas eles, se pegasse uma pessoa dessas no meio da rua, elas são levadas para um tribunal civil e condenadas, porque é uma questão de saúde pública, tá? Então, tocar numa pessoa dessa é colocar toda uma comunidade em risco de contágio e virar uma pandemia, ok? Porque o Império Romano domina de Portugal até a África e há muito tráfico de navio por causa do comércio. Então, sim, poderia virar uma pandemia. Então é Jesus quem transgride a lei ao tocar no leproso e diz a ele: o que você quer? Ele diz que quer a cura. E ele sabe que Jesus é capaz. Então, o leproso, ele tem a fé no poder do mestre, né? Mas o mestre transgride uma lei civil. Jesus toca na ferida do leproso e diz: se você quer, você está curado. Vamos para outro método de cura. A cura pelo toque e saliva. Então agora nós vamos acrescentar mais um elemento. Além de eu colocar a mão, eu vou usar um elemento. Que elemento vai ser esse? A saliva do próprio mestre, né? Então é o magnetismo, tá? É o magnetismo de Jesus combinado a um elemento físico que é a saliva do próprio mestre. E aqui alguns evangelhos dizem que era um surdo e mudo. E nos dias de hoje a gente sabe que dizer surdo e mudo é uma redundância, tá? Porque a pessoa só aprende a falar porque ela escuta, tá? Então, geralmente, quando a pessoa é surda, subentende-se que ela é muda, a menos que ela tenha feito tratamento com fones e use aparelhos que não existiam na época de Jesus, enfim. Outros evangelistas dizem que ele era gago. Então, na dúvida, eu botei o surdo gago, tá? Porque o evangelista Marcos, chama de surdo gago. E aí, Jesus está numa cidade pagã, tá? Não é no território de Israel. Numa dessas caminhadas aí de Jesus era um grande caminhante, né? Então ele está na Decápole e trazem um homem surdo e gago. Vejam a diferença. Não é este homem que, por sua vontade, vai à direção ao mestre, pedir cura. Observem isso. É diferente do cego de Jericó, é diferente do paralítico que desce pelo telhado. Aqueles foram porque acreditavam no mestre e pediram: me leva até lá, eu preciso ir aos pés do mestre. Esse aqui não. Ele é levado. Então, a vontade dele já é mais ou menos, tá? Então, para que ele fique convencido da cura, não é que Jesus não pudesse curar ele à distância se fosse necessário, não. É porque ele não tem fé suficiente, ao ponto de ele ser elevado contra a vontade dele, tá? Isso é importante a gente perceber. Então, ele vai ser levado e é visível que ele não escuta e ele fala com bastante dificuldade. Jesus vai lá, toca ele, enfia os dedos nos ouvidos dele, literalmente, dentro dos ouvidos, tá? Para desentupir os ouvidos do gago, que é surdo, né?
Mas nesse momento é um momento de surdez, né? Eu que me enrolei aqui, ele está com os dedos no ouvido. João Paulo está rindo de mim, gente. Vocês também estão, né? Em casa vocês não estão rindo de mim, né? Me dá um desconto aqui, que é muita cura, gente. Mas Jesus coloca os dedos dentro dos ouvidos do surdo que é gago. Acertei agora. Cura os seus ouvidos, mas ele ainda não consegue falar. Então, com a saliva de Jesus, Jesus coloca a saliva dele na boca dele, deste homem que foi levado. Ele não foi lá porque ele quis, ele foi levado. E ele diz para ele: abra, os ouvidos se abrem. E a fala desembola. E ele começa a falar e a ouvir. Né? E aí no texto a gente diz, olha, o beneficiado pela cura foi um pagão. Tá? Por que a gente está dizendo que ele é um pagão? Primeiro porque o nome da cidade é Jesus foi até a Decápole. É um conjunto de 10 cidades pagãs. Então a gente sabe que Jesus não está no território de Israel e que sua misericórdia não tem fronteiras, não tem etnia, não tem religiosidade, não tem nada. Tem amor em ação, tá? Só por isso que tem esse detalhe aqui. Ok para vocês? Tá tudo bem? Pessoal de casa, se não tiver ok, volta e vê de novo depois, tá? Vamos para o 6º método de Jesus. Esse aqui, ele vai combinar o magnetismo do toque com um elemento físico seu, mais um da natureza. 3 elementos. Tá vendo como é que as curas vão ficando mais elaboradas? Nas 2 primeiras, Jesus não estava nem presente, ele nem viu os doentes, que era o servo de Centurião e Flávia, a filha de Públio Lentulus. Bastou o pensamento. A cada... Ó, que fugiu a palavra. E a cada necessitado que se apresentava a Jesus, Jesus sabe o tamanho da fé, o tamanho da necessidade, o tamanho da descrença, da dificuldade, do quanto aquela pessoa muitas vezes era excluída da sociedade. Como um espírito crístico, olho vivo, sabia toda a história mortal daquele espírito ali na sua frente. Então, dessa vez, é numa piscina chamada Betsaida. A Betsaida é tipo um bebedouro de animais, tá? De cabras. É muito comum se criar cabra em Israel, porque é uma região montanhosa e desértica. Né? Lá não tem boi, gente. Não tem frango, tá? É o Brasil que exporta para lá. Tá lá, é impossível criar isso. Então, isso é em Jerusalém, tá? E esse cego tá lá. E mais uma vez, não é o cego, como o cego de Jericó, que chama Jesus. Ele é levado. Olha o que o texto de Marcos nos diz. Chegando a Betsaida, ó, fundo musical já saiu. Não, é que é para dar uma introdução à nossa história, né? Sem fundo musical para introduzir a história não dá. Né? Então, chegando a Betsaida, Jesus, trouxeram-lhe um cego. Este cego não foi espontaneamente em direção ao mestre. Trouxeram-lhe, tá? E aí pediram que Jesus tocasse e curasse. O cego, além de não ter ido espontaneamente, ele também não é ele que está pedindo a cura. Tá? Então, o método de cura que Jesus vai precisar usar é diferente, porque é adequado a cada espírito necessitado que ali se apresenta. E aí, beleza, né? Jesus pega ele, vem cá, meu filho, vamos sair daqui desse tumulto, porque eles estão muito próximos ao templo de Jerusalém, tá? Tá assim de saduceu,
tá assim de fariseu, tá assim de tudo quanto é fofoqueiro bíblico, querendo denunciar Jesus como um criminoso perante as leis judaicas, o que é impossível, e perante as leis romanas, o que novamente é impossível. Jesus não desrespeitou nenhuma lei do Império Romano e nenhuma lei da sociedade judaica. Lei religiosa judaica. Civil, ele desrespeita algumas, ele mesmo bota a mão no leproso. Era proibido. Mas ele sabe que ele não vai pegar a lepra. Então não tem problema. Então, nesse caso, Jesus leva ele, tá? E pergunta, né? Usa lá a sua saliva, toca nos olhos do cego, usa a sua saliva e pergunta: o que você está vendo? Aí o cego diz: eu vejo homens, mas em forma de árvores. Ele não enxerga direito. Tá? Então Jesus pega saliva com terra, faz uma lama. Ele está usando elementos da natureza. Com seu magnetismo, ele consegue fazer o que nós ainda não conseguimos. Mas quem sabe um dia, né? A gente chega lá, quem sabe, né? Se somos todos criados igualmente por Deus, simples e ignorantes. Um dia, né? Imagina, gente, Santa Suzy, não ia dar certo, né? Melhor não. Vamos deixar esse papo para outro dia. Mas Jesus usa toda a sua potencialidade de cura de almas. Ele sabe que é um homem sem fé. Ele sabe que é um homem que não quer estar lá. E que não está pedindo por cura. Ele sabe, mas ele vai curar a si mesmo. E aí ele faz essa lama, coloca nos olhos do cego, deixa um tempinho e ele manda o cego lavar os olhos na piscina lá de Betsaida, que é uma espécie de bebedouro para carneirinho, para bode, esses animaizinhos, né? Beleza. E aí o que Jesus diz a ele? Olha, você vai para casa, tá? Eu não quero você nem na aldeia. Jesus não quer alarde. Tá? Nesse período, não só os radicais pseudo-religiosos de Israel já o perseguem, assim como o Império Romano. A questão não é possível provar que Jesus é um criminoso. Não é possível. Então eles ficam perseguindo os saduceus, os fariseus e os romanos. Mas Jesus é lei de amor, gente. Imagina se ele não vai cumprir uma lei civil. Se ele é a própria lei de amor, né? Mas esse cara, ele não vai para casa. Tá? Ele permanece na aldeia e sim as pessoas ficam sabendo que Jesus está em Jerusalém e sim muita gente vai andar atrás dele, uns porque querem curas, outros porque querem acusá-lo. É um período que já está difícil para Jesus. E aí, quando o Jesus usa esse monte de elementos, a sua palavra, a sua saliva, a terra, esse diálogo, porque ele pergunta o que você está vendo, e ele diz, os homens parecem árvores. Ele está confuso. E aí tem um recadinho aqui, ó. É necessário primeiro que uma palavra de Jesus toque a visão para abri-la para um novo patamar de entendimento. Eu achei isso lindo, gente. Eu não sei se vocês estão achando também, mas eu adorei. Porque a cura é do Espírito. Eu já falei no começo, né? Todos os curados por Jesus vão morrer, sim, porque é da lei, né? Mas é a cura do entendimento, ok? É preciso se separar da multidão. Por isso Jesus manda ele sair. Sai da aldeia, vai para casa, não fala com ninguém. Sai desse
tumulto desses chamamentos externos, desse Instagram, meu filho. Não posta foto de cura e bota no Instagram, não. Sai do que é externo. Vai cuidar do teu interior, tá? Para enxergar as coisas espirituais. Esse recado, gente, é com a gente também, tá? Aliás, todos esses recados do Mestre servem para nós. Absolutamente todos. Agora a gente vai pelo outro método que Jesus vai usar. Esse aqui é muito interessante porque a gente tem 3 casos, tá? Que ele vai usar o magnetismo, seu total magnetismo pessoal. Ele é o governador planetário. Ele é o Messias. A gente não pode perder isso de vista. Ele não é um homem, uma mulher, um homem comum, como eu, capaz de fazer coisas ordinárias. Ordinárias no sentido de não ser um grande feito. Então eu posso te dar um passe com muito amor no coração? Posso. Posso te dar um abraço e você se sentir consolado? Posso. Isso a gente já consegue fazer. Mas aqui a gente tem 3 casos de pessoas ditas mortas, né? E os evangelhos dizem assim, Jesus ressuscita os mortos. No começo da nossa conversa eu disse que todos os curados por Jesus morreram. E aí pergunto a vocês, queridos, é possível trazer da morte alguém que já morreu? Sim ou não? Gente, esse público daqui é demais. Não, não é possível. Tá? Por que não é possível? Nem o próprio Mestre. Porque isso seria derrogar as leis divinas naturais. Então a gente tem uma notícia no livro A Caminho da Luz, Emmanuel e Chico Xavier, que falam dos exilados de Capela. O povo de Israel é um deles e Jesus é um filho de Israel. Ele pertence a esse povo que diz que é um povo muito orgulhoso, muito vaidoso, responsável pelo Deus único, né? É o primeiro povo milenar que não é nem pagão nem politeísta. É o primeiro povo, é um povo de mais de 6.000 anos. Isso contando de Moisés para cá, tá? A gente não está contando com Noé, com Matusalém, senão, ó, vai dar não sei quantos mil anos aí desse povo. Mas esse povo, eles têm uma fé inabalável no Deus único, ok? E a gente sabe que, como exilados de Capela, eles nos trazem essa notícia, mas ressuscitar é contra as leis divinas. Como eles são orgulhosos e vaidosos de seus conhecimentos, eles costumam casar entre si. Isso é até hoje, tá? Esse costume continua, porque é uma forma de você manter a etnia, porque isso não é apenas uma religião, é um povo. Então você tem traços físicos, geralmente o narizinho, ó, vou mostrar o meu para vocês. Olha que maravilha esse nariz. Isso é um nariz hebreu, tá? A gente costuma ter traços físicos em comum, tipo de cabelo, cor de olho, culinária, vestimenta, até na maquiagem, tá? Há um código em que as mulheres usam. Raramente você vai ver unhas coloridas e maquiagens muito fortes. A mulher não pode chamar atenção sobre si, né? Senão vira uma mulher de má vida, né? Isso é cultural, gente. Então não importa onde o povo de Israel esteja, ele pode nascer em qualquer lugar do mundo, ele mantém essa cultura. Tá? Então era muito comum os casamentos entre si. Entre o próprio povo, não consanguíneo, gente. Entre o próprio povo. Quando eu tenho pouca mistura, o que eu vou ter? Problemas genéticos. Então, algumas doenças serão mais comuns, tá? E aqui a gente tem 3 casos. Então, a gente já sabe que não é possível trazer dos mortos. Quem já morreu, morreu, acabou. Quer dizer, morreu, está vivo no plano espiritual,
mas na terra. Morreu. Não é possível ressuscitar. O primeiro caso é a viúva de Naim. Tá? Naim é uma cidade do interior de Israel. Jesus está caminhando em direção à casa da filha de Jairo. Ele sabe que a filha de Jairo está doente. Jesus está caminhando. As viagens de Jesus eram todas a pé, tá? Não tinha esse negócio de voo de camelo, não. Ia a pé, os apóstolos vão resmungando e ele ia feliz da vida caminhando. Tá? Então, quando chega lá, o que a gente sabe sobre a sociedade da época. É uma mulher viúva, ela não tem direito a circular na sociedade, ela não pode trabalhar, ela não pode conviver com ninguém. Por misericórdia a esta mulher, para que ela possa ter uma vida digna dentro da sociedade, dentro de seu povo. Jesus traz de volta o seu filho, tá? Porque ela é viúva, então ela não tem um marido que a possa amparar. E seu único filho é dado como morto. Ele já está lá no esquife para ser enterrado. O que nós sabemos? Catalepsia. Ok? Então Jesus diz para a mulher, não chores. E acorda o filho da viúva. E a viúva tem misericórdia à mulher. Tá? Então a viúva terá uma vida digna ao lado desse filho. O segundo caso, que é a filha do Jairo, a frase muito famosa, que eu tenho certeza que vocês vão lembrar, Jesus fala com a filha do Jairo, que se chama Débora, a seguinte frase, Talita cumi. Quem lembra da Talita? Gente, Talita virou nome próprio, tá? Talita cumi quer dizer, menina, levanta. Mais um caso de catalepsia, ok? Ela não está morta. No caminho para casa de Jairo acontecerá um outro milagre que a gente vai ver daqui a pouco, uma outra cura, que é nesse trajeto aí. Imagina, gente, Jesus está indo para a casa de Jairo, ele cura o filho da viúva. A próxima cura que a gente vai ver, sem ser essas três aqui, ele ainda não chegou na casa da filha de Jairo, tá? Ele vai ter mais uma cura, até ele chegar na casa de Jairo e dizer à menina, levanta. Então, tanto o filho da viúva como a filha de Jairo são casos de catalepsia. Já no caso de Lázaro, é diferente, é letargia, também uma doença muito comum. Tanto a catalepsia como a letargia fazem os batimentos cardíacos diminuírem ao ponto de não serem ouvidos, idem a respiração. Mas a letargia é pior, ao ponto de Lázaro já estar enterrado há 4 dias, o corpo dele já cheirava mal. E tanto Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro, correm na estrada atrás de Jesus, porque elas já tinham mandado chamar Jesus para avisar. Lázaro era muito amigo de Jesus. E quando Jesus recebe o recado de Marta e Maria, que Lázaro está doente e que elas estão chamando com medo que ele morra, Jesus chora. E aí alguns estudiosos dizem assim, Jesus chora porque sabe que Lázaro vai morrer, porque está doente, ou Jesus chora pela falta de fé de Marta e Maria. Os estudiosos ainda não chegaram a uma conclusão, mas a gente sabe que o mestre chora sim. Quando o mestre chega, já tem 4 dias. Jesus chega lá e falou assim, Marta, Maria, calma. E a Marta dá ordens. Tanto Marta como Maria falam as 3 frases exatamente iguais para Jesus. Se você tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. O meu irmão estaria aqui, estaria vivo. O que Jesus está fazendo ao trazer Lázaro de volta da letargia? Porque Lázaro já está cheirando mal, tá? Seu corpo já está começando a entrar em decomposição. Tem 4 dias que ele está enterrado. Ele está trazendo uma mensagem de esperança para Marta e Maria. Marta, ela tem um coração endurecido, ela dá ordens a Jesus. Maria diz as mesmas frases para Jesus, ajoelhada e chorando aos pés do Mestre.
E a ordem de Jesus é muito simples, né? Lázaro, vem para cá, vem para fora. E ele sai todo enfaixado, tá? Porque essa aqui é a forma de se enterrar os mortos da tribo dos hebreus, né? Atuais judeus ou israelenses. É ainda assim, ainda hoje, o povo é enterrado desta forma, ok? São faixas especiais com óleos especiais. Nós vamos virar... então, antes aí, tira o slide aí, deixa só eu. Eu disse que quando Jesus está indo para a casa de Jairo, ele vai encontrar uma mulher. E Jesus está andando na rua, né? De novo, né? Jesus em Jericó. Centro comercial de Israel. Tem gente do mundo inteiro misturada. Imagina quantas línguas não eram faladas num lugarzinho que equivale mais ou menos ao tamanho do Mercadão de Madureira. Mas era uma cidade. É porque Israel é minúsculo, gente. Israel era muito pequenininho, muito miudinho mesmo. E aí é menor do que o Rio de Janeiro. Um país ser menor do que o Rio, imagina uma cidade, né? Então, as cidades lá são tamanhos de bairros. Você atravessa a rua, tem outra cidade. Dá para fazer um monte de coisa perto, tudo muito miudinho. E aí Jesus está caminhando para ir à casa de Jairo. E há uma mulher em casa. E essa mulher, ela tem um fluxo de sangue de 12 anos. Gente, nós mulheres aqui, homens, vocês não vão nos entender. Imagina 12 anos de fluxo sanguíneo ininterrupto. Alguém consegue imaginar um negócio desse? Não tem farmácia na esquina. Não dá para comprar nada, tá? Para você se proteger, para não ficar suja. Não tem remédio para cólica. Pior, o que as leis civis de Moisés diziam? Que a mulher, nesse período, ela era considerada impura. Ou seja, ela não pode tocar em nada. Se ela pegasse a caneca do marido para beber uma água, aquela caneca teria que ser quebrada, tá? Isso é o que significa impuro na sociedade de Jesus em Israel. Então, a cama dela só pode ser usada por ela. Ela não pode conviver com o marido, não pode conviver com os filhos, ela não pode sair de casa. Nada que ela toque pode ser tocado por outra pessoa. Ela é considerada impura. Alguns evangelhos usam a palavra imunda. Eu não gosto dessa palavra. Eu acho ela pesada demais. Eu prefiro impura. Tá? Então ela é considerada impura. Mas ela ouve dizer que há um grande rabi na cidade, que ressuscita os mortos, que cura os paralíticos, que faz os cegos enxergarem, os mudos falarem. Ela ouve dizer as maravilhas. Então, tem gente que mora com ela? Tem. Ela não pode sair de casa, mas a gente sabe que ela não mora sozinha. Ela está isolada em um cômodo da casa. Nem comida ela pode fazer, tá? Ela não pode fazer nada, nem conviver. Mas tem um cômodo da casa que é dela. E ela ouve dizer o que ela faz. Dessa vez é ela que vai burlar as leis. Quando Jesus toca no leproso, é Jesus que burla uma lei civil. Ele coloca a mão em uma pessoa que tem uma doença contagiosa. Agora é o contrário. É a mulher que sai escondida de casa, tá? Deve ter pulado a janela, sei lá por onde ela saiu. Os evangelhos não dizem, mas a gente sabe que ela saiu e ela fura a multidão, tá? Eu já falei, Jericó, é apertado. Mercadão de Madureira, é apertado. Gente de toda a Europa, Oriente Médio e África andando em volta de Jesus. Para cada um apóstolo, uma média de 100 a 200 apóstolos. Para cada 100, 200 desses, mais 500 apóstolos. Porque são seguidores dos seguidores dos seguidores, mais autoridades romanas e
autoridades religiosas, entre aspas, israelitas, a fim de pegar Jesus burlando alguma lei. E aí ela consegue furar a multidão. E ela toca nas vestes de Jesus. Quando ela toca Jesus, para imediatamente. Opa! Sai uma virtude dele, né? Ele é pura virtude. E ele pergunta para o Pedro: quem foi que me tocou? Pedro, com a paciência que me é peculiar, não vou incluí-los, mas a minha paciência é pouca, é um exercício para essa encarnação, eu ganhar um pouquinho mais de paciência. O Pedro falou assim: peraí, mestre. Pedro ri, né? Tá vendo a multidão, mestre? Olha quanta gente volta esmagando, a gente não consegue andar. O senhor ainda quer saber quem foi que tocou no senhor? É sério isso? Tá me perguntando isso mesmo? Não pode ser sério uma pergunta dessa, né, gente? Imagina. Impossível Pedro responder quem foi que tocou nas vestes do Senhor. Mas Jesus insiste, tá? Ele não se contenta com a malcriação de Pedro, não. E Pedro, quando é malcriado, Jesus tem uma pedagogia que eu adoro. Ele chama Pedro de Simão. É sério, que é o nome hebreu de Pedro. Então, toda vez que Pedro tem o coração endurecido, é mal-humorado, mal-criado, resmungão, Jesus fala com ele: Simão, Simão, chama a atenção do homem velho. Quando Pedro é amoroso, Jesus fala: ô Pedro. É completamente diferente. Tá? Jesus usa essa técnica, com Mateus também, o apóstolo, cobrador de impostos, homem de uma vida. O nome hebreu dele é Levi. Então, quando Mateus sai da linha, homem velho, Jesus fala com ele: Levi, Levi, abre teu olho, Levi. Quando Mateus está, dentro das leis de amor. Mateus, Mateus. Então, Jesus tem essa pedagogia também ao conversar conosco, porque ele nos reconhece como o homem velho que somos e no nosso esforço de sermos melhores. E aí Pedro está lá resmungando, né? Ah, mestre, fala sério, né? Essa multidão, e o mestre fala assim: Simão, Simão, quem foi que me tocou? E a mulher se apresenta. E ela diz: fui eu, Senhor. E o fluxo de sangue dela, gente, estanca imediatamente. Vocês imaginam uma menstruação de 12 anos? Teria morrido de hemorragia, anemia, no mínimo, né? Endometriose. A gente não sabe qual doença ela tinha, a gente só sabe que ela sangrava constantemente há 12 anos. E aí Jesus diz a ela: a tua fé te curou. Então, sai uma virtude de Jesus porque ela tem fé suficiente para retirar daquele fluido de Jesus exatamente o que ela precisa. É lindo isso. Jesus não tinha nenhuma intenção de curá-la, ele não está nem vendo que ela está ali. Tanto que ele fala: Pedro, quem é que está aqui, Gente, imagina a multidão. Impossível Jesus saber, né? Então, esse não está aqui. Mas vocês gostaram da história? É uma das minhas favoritas. Porque a sua fé que a faz sair de casa, transgredindo todas as leis civis, tanto hebreias quanto romanas. Se ela fosse pega no meio da rua, tribunal. Qual era a condenação? Apedrejamento. Então, sua fé a cura. E a última é endemoniados. Em algumas passagens, Jesus encontra homens endemoniados. E ele conversa com esses homens. E nós sabemos que, na época de Jesus, qualquer problema mental, tá? Se a gente não tem conhecimento nem das doenças de pele e dos olhos, na época de Jesus, imagina a doença mental, gente. Então, as pessoas eram chamadas de endemoniadas. Em alguns casos, são sim pessoas que estão sofrendo uma obsessão bastante grande. Um desses casos é de um rapaz que Jesus conversa com a legião de obsessor, ao ponto de Jesus perguntar
qual é o seu nome? E eles respondem, Legião. Então, nesse caso específico, não era uma doença mental, né? Nós espíritas conhecemos as várias... Ó, música de novo, gente. Essa música tá romântica demais para obsessão. Tinha que ser uma mais... Mas nós espíritas conhecemos os vários níveis de obsessão. São outro estudo para um outro dia, em outro tema, mas é uma obsessão bastante grave, ao ponto de este rapaz perder a própria vontade e ser manipulado e guiado por esses espíritos. E Jesus dá uma ordem, que eles saiam do corpo do rapaz e vá para os porcos. Por que para os porcos, gente? Jesus tem alguma coisa contra os bichinhos? Claro que não. Mas o porco para o povo de Israel é um animal sujo, que a sua carne não pode ser consumida. Mais uma vez, uma medida de higiene. Se hoje, com toda essa tecnologia e cuidado nos currais lá, com as rações que se dá para o bichinho e sei lá das quantas, você pode pegar uma salmonela e morrer? Imagina mais de 2000 anos, se você comesse uma carne de um animal desse. Então, esses animais recebem aqueles espíritos obsessores, caem de um penhasco e o homem que está sem nenhuma roupa, ele é imediatamente curado. Neste caso, é sim uma obsessão e, portanto, chamado endemoniado. Mas eu tenho aqui um espírito que eu amo de paixão, que é Maria de Magdala, que o Evangelho de Lucas, vai chamá-la de endemoniada, tá? E vai dizer que com Jesus e algumas mulheres, das quais tinham expulso demônios, ou a quem tinha curado. Entre elas contava-se Maria de Magdala, a quem tinha expulsado 7 demônios. Somente Lucas narra que Maria de Magdala tinha 7 demônios. Os outros evangelistas não citam ela especificamente como uma das mulheres endemoniadas. Lucas é do ano 100 mais ou menos após Cristo. Ele é grego e é médico. Ele é apóstolo de Paulo de Tarso. E, portanto, não estou desmerecendo o trabalho de biografia que Lucas faz da vida de Jesus, mas há um distanciamento grande e uma grande interferência do que o homem fez, modificando as escrituras, esses diários que os apóstolos costumavam escrever, porque nesta época, infelizmente ainda na nossa, a política e a religião caminham juntas e as pessoas saem distorcendo os escritos e as narrativas para dar voz às suas más paixões. O que nos importa dizer é que Maria de Magdala era uma mulher cobiçada pelos homens e odiada pelas mulheres. Ela hoje seria uma mulher comum, como todas nós, uma mulher instruída, porque ela era filha de um rei, o rei das terras de Magdala, e é por isso que ela tem esse nome, que é perto de Cafarnaum, ok? A cidade de Magdala é próxima a Cafarnaum e, portanto, próxima de Jerusalém. O pai dela a casa com um homem que ela não quer. Isso é o que diz a tradição hebraica sobre Maria de Magdala. Esse mesmo guerreiro mata o pai de Maria, rouba o reino de Magdala e expulsa ela de suas próprias terras. Mas ela foi educada para ser uma princesa. Ela seria a futura rainha das terras de Magdala. Portanto, ela sabe ler e escrever em aramaico, hebraico, grego e latim. Então, ela vira uma mercadora, ela pega tecidos e suas próprias joias e vai caminhando de Magdala, porque ela sabe que Jesus está em Cafarnaum. E ela vai ser chamada de mulher de uma vida, onde já se viu uma mulher sozinha, desacompanhada, andando nas ruas de Israel, de Magdala até Cafarnaum.
Eu já falei, os publicanos também eram homens de uma vida, porque cobravam impostos. Alguém chama eles de algo mais pejorativo? Não. Mas numa sociedade patriarcal, ter a inteligência, o conhecimento e a liberdade de Maria era imperdoável. Ok? Então ela vai a Cafarnaum, ela encontra o mestre e ela tem um amor por ele descomunal. É o magnetismo do amor. Ela ama Jesus profundamente, o diálogo deles é lindíssimo. E ela diz ao mestre que ela tem sede, fome de amor, de amar e de ser amada. Ela não quer ser aquela mulher xingada durante o dia e amada às escondidas à noite. Ela quer dar amor e ela quer receber amor. Então Jesus a acolhe e diz a ela de hoje em diante, você será mãe. E ela diz, mestre, eu não posso ser mãe, eu sou infértil. Ele fala assim, quem não pode ter seus filhos biológicos pode ser mãe de todos os sem mãe. E Maria passa então a cuidar dos portadores de hanseníase, que eram os mais odiados, porque ofereciam o maior perigo à saúde do próximo, como uma grande pandemia. Maria passa a sua vida cuidando destas pessoas. Agora a música caiu no lugar certo. Maria de Magdala passa toda a sua vida cuidando dessas pessoas. E quando ela vai desencarnar, Jesus aparece para ela. Primeiro que quando Jesus é crucificado e não está mais no túmulo, né? Que é um túmulo cedido por José de Arimateia para Jesus, é um túmulo de rico, tá? Aquele túmulo de pedra lá é túmulo de rico. Pobre era no chão mesmo, embrulhado no lençol, cada familiar jogava 3 pedrinhas em cima e um beijo tchau. Túmulo escavado na rocha é túmulo de rico. Maria foi tão fiel que após a crucificação, Maria de Madalena é a primeira pessoa a ver Jesus. É a primeira a dar a notícia aos apóstolos e ninguém acredita nela. Nem quando Jesus aparece para eles. E aí quando a coisa começa a ficar complicada, porque Jesus acabou de ser condenado, morto, coisa e tal, os apóstolos têm que fugir. Vai cada um para o lugar e deixam Maria de Magdala sozinha. Ninguém quer levá-la junto. Eles têm raiva dela. Simão, Simão, Levi, Levi, eles têm raiva de Maria de Magdala. Porque ela era uma das mais fiéis. E o magnetismo do amor fez com que esta mulher, chamada de pecadora pela sociedade, se transforme naquela encarnação, um espírito de tanta luz, que quando é a vez dela desencarnar, Jesus a recolhe nos braços, no colo, e diz a ela, você já passou pela porta estreita, pelas muitas dificuldades, pelo ódio, pelo desprezo, por tudo. Amaste muito, Maria. Isso é lindo, gente. Eu te espero aqui. E assim nós encerramos o nosso estudo. Eu espero não ter deixado vocês confusos. Eu espero ter sido clara em que para cada caso Jesus vai usar um método diferente, porque Ele nos conhece, tá? Então é lindo de se ver. Eu recomendo que vocês leiam a Gênese Espírita, tá? A Gênese, segundo a doutrina espírita, tá? Codificador Allan Kardec, o capítulo 15, vai explicar detalhadamente por que nós espíritas não falamos que é milagre e sim cura, e como é que Jesus manipulava esses fluidos.
Então, quem quiser se aprofundar, ó, tá aqui, vou mostrar aqui na câmera. Vou pegar o livro da Darcy. Tá com capa, amiga? Tá. Ó, tá com capa, tá aqui, ó. Eu toda enrolada, gente, aqui, ó. A Gênese, capítulo 15, ok? Toda a explicação de como Jesus curava, segundo a doutrina espírita, porque não há milagres, ok? O milagre é quebrar as leis divinas naturais. Então, amores do meu coração, muito obrigado pela companhia. Desculpa a bagunça. Deixa isso. E quando você bebe uma água, você não bebeu água durante a palestra toda. Eu só vou dar um recadinho, nós vamos passar para o passe, os passistas já podem se colocar, por gentileza. Eu printei aqui os comentários, mandei para você, vamos printar os outros, tá? E convidar todos que estejam, semana que vem aqui, é uma espécie de continuação. O Eunápio Lages, que é um trabalhador lá do Seara Fraterna, vai falar sobre o cristianismo primitivo. Então, são conhecimentos, né, que a gente deveríamos todos ter, né? Suzy, muito obrigada. Foi extremamente didático, extremamente explicativo. Toda a sua... O pessoal elogiou pra caramba aqui. Não fez tá? muita bagunça, não. Não fez, não. Contextualizou super bem. Bate palma, gente. Vamos lá. Muito bom, contextualizou super. Então, para fechar, eu vou pedir a Suzy para fazer a nossa prece final, tá bom? Você pode fazer? Com alegria. Eu tô tão alegre que eu não fiz bagunça. Você tá muito inspirada hoje. Gente, eu pedi tanta ajuda para fazer esse estudo. Vocês não fazem ideia. Tá? Falei com o dirigente da nossa casa, que está viajando com sua esposa, Júlio César Roriz e Ana Tereza. Um beijo, nossos fundadores, que estão num congresso em Minas Gerais. Eu pedi a ele, Júlio, reza por mim. O tema de hoje não é fácil. De tarde na Sala Paz eu pedi também, gente, torce por mim. O tema não é fácil, porque nunca é fácil para a gente falar sobre Jesus, né? Dentro da nossa pequenez, dentro do nosso tamaninho, perto desse mestre tão bonito, tão amoroso, tão iluminado. E é com o coração cheio de alegria e esperança, e com muita gratidão, que nós conversamos com ele. Jesus, mestre querido, cura o nosso coração, cura a nossa alma da nossa dureza, de quando a gente é meio Simão, meio Levi, que nós possamos deixar o homem antigo para trás como um aprendizado, um sapato velho que não nos cabe mais. Abençoa, mestre querido, a nossa vontade de sermos melhores, homens e mulheres de bem, em teu nome. Abençoa, mestre, o nosso coração tão carente de respostas, tão cheio de dúvidas, mas que basta um pensamento teu e tudo irá se clarear. Nos guia, nos protege, nos intui, que a tua caravana nos acompanhe, que esse amor que a gente sente agora e dessas luzes que caem sobre nós, que nós possamos enviar a todos que necessitam de carinho, de amparo, de um olhar de bondade e de um sorriso. Abençoa, mestre querido, esse planeta tão bonito, onde você é o grande governador, nosso espelho, modelo e guia. Nós agradecemos demais, mestre, que nos acompanhe
em todos os momentos e que essa luz possa chegar a todos os lares. Graças a Deus.